Entre os medos que mais nos assustam se encontram o medo da morte, da pobreza, do fracasso, das críticas, do sucesso, da rejeição, das doenças e por aí afora. Inclusive, até pouco tempo atrás, o meu maior medo era o medo de morrer em pecado. Aliás, esse ainda é um dos meus maiores medos. Porém, recentemente, durante um momento de reflexão, eu descobri algo que é tão assustador o quanto, ou que dependendo do ponto de vista pode ser até um pouquinho mais assustador. E esse deveria ser o seu maior medo. É sobre isso que irei falar neste vídeo. Então, se você quiser saber que medo é esse e o porquê que ele deveria ser o seu maior medo, fique comigo até o fim. E aí, bora embarcar nessa nave? Não assista este vídeo como se fosse apenas mais um videozinho qualquer. Assista atentamente. Preste muita atenção, mas muita atenção mesmo nisso tudo que eu tenho para dizer. E depois pare um pouco para refletir a respeito, pois já sendo bem direto ao ponto, eu garanto que se esse medo que eu estou falando fosse o seu maior medo, você não perderia tanto tempo assim com reclamações tolas, com coisas banais e aproveitaria muito mais a vida. Pois o medo a qual eu me refiro aqui é o medo de chegar no final da vida e descobrir que na verdade você nunca viveu, você apenas sobreviveu, ou como dizem por aí, você somente existiu. E acredite, isso é muito mais comum do que parece. Uma vez realizaram uma pesquisa em um hospital, se eu não me engano nos Estados Unidos, lá entrevistaram uma centena de idosos que já estavam à beira da morte e perguntaram a eles qual era o maior arrependimento deles. A grande maioria responderam que se arrependiam de algo que não fizeram, ou seja, eles se arrependiam de não ter feito tal coisa. Você tem noção do quanto isso é trágico? Você consegue imaginar o quanto isso deve ser triste? Pensa bem, porque se o e se, quando nós estamos, entre aspas, saudáveis e jovens, já dói pra um caramba, imagine o e se lá no final da vida. O gosto amargo que ele deve ter, o quanto que ele deve doer lá no fundo da alma. E é por isso que eu te digo que é preferível se arrepender por algo que você fez do que por algo que você não fez. Porque se arrepender por algo que você não fez significa que você nem sequer teve a coragem ou a oportunidade de fazer. E eu aposto que isso dói muito mais. Já aproveitando, eu te pergunto, qual é a história que você deseja escrever? Por qual razão você quer ser lembrado, mesmo quando não estiver mais presente aqui entre nós? Pense nisso. Pense com carinho, pense com jeitinho, mas pense muito bem pensado para não correr o risco de se arrepender depois. E quando descobrir qual é a história que você deseja escrever, analise se é de fato essa história que você está escrevendo. Se não for, tudo bem, faça os ajustes necessários e comece a escrever a história que você deseja escrever hoje mesmo. Porque, como eu sempre gosto de dizer, o hoje é tudo o que temos. A vida é imprevisível demais e nós não sabemos se teremos a oportunidade de viver o dia de amanhã. Por isso, você precisa começar a escrever ainda hoje a história que você deseja escrever. Não dá para deixar para depois, porque o depois pode não chegar. Imagine a vida como sendo um livro cheio de páginas em branco a serem escritas. E a cada dia que nós vivemos é uma nova página que escrevemos. Em cada uma dessas páginas existe uma infinidade de possibilidades e oportunidades de viver momentos incríveis. E sabe qual é o melhor disso tudo? É que a caneta sempre esteve, está e continuará em suas mãos. Pois seja de forma consciente ou inconsciente, por ação ou omissão, quem escreve a sua história é você. Porque, querendo ou não, a sua vida é basicamente um reflexo de todas as suas ações, decisões e crenças. Portanto, independente da sua vida estar um lixo ou uma maravilha, quem modula a sua vida é você. Além de ser o escritor da sua história, se você quiser, você também pode ser o protagonista. Eu até recomendo que seja, pois o papel de protagonista é um direito seu. Diferentemente do que muitas pessoas pensam por aí, ser o protagonista da sua história não significa ocupar o lugar de Deus em sua vida. Na verdade, significa aproveitar a liberdade que Ele te deu da melhor forma possível para viver a vida que você deseja viver. E lembre-se, para que Deus faça a parte dele, primeiro você precisa fazer a sua parte. Não adianta
ficar somente aí parado, de braços cruzados, esperando as coisas caírem do céu. Só que, infelizmente, muitas vezes nós focamos nas coisas erradas, focamos naquilo que não queremos e desperdiçamos tempo demais reclamando, brigando, julgando. Enquanto isso, a vida vai passando e vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Ela passa assim, olha, como um sopro, passa em um estalar de dedos. E quando você vê, já foi, já era, é tarde demais. Portanto, chega de reclamar, chega de brigar, chega de julgar, chega de apenas sobreviver. Vamos viver, pois por mais dura e sofrida que seja, a vida é bela demais para não ser vivida. E mais importante do que quanto tempo iremos viver, é como iremos viver. Nós sabemos que estamos aqui apenas de passagem, sabemos que o nosso tempo aqui na Terra é limitado, porém não sabemos de fato quanto tempo temos. Pelo menos eu não faço a mínima ideia. A única coisa que eu sei é que eu já estou no lucro, porque para um garoto que estava destinado a morrer aos 5 anos de idade e chegar aos 24 anos, já é, com toda certeza, um grande lucro. E pensando bem, agora eu não faço questão nenhuma de saber quanto tempo ainda tenho para viver, porque o que realmente importa é o que eu farei com esse tempo de vida que ainda me resta. Pois, sinceramente, eu não quero correr o risco de chegar no final da vida e me arrepender de algo que eu não fiz. Eu não quero, espero de coração que não esteja entre as minhas últimas palavras um e se cruel e perverso que dói no fundo da alma. Eu quero chegar no final da vida, olhar para trás e me orgulhar da vida que vivi, da história que escrevi e pela certeza que mesmo quando eu não estiver mais vivo em corpo e alma, eu ainda estarei vivo dentro daqueles que foram impactados pelos meus conteúdos e por minhas ações. Guardem bem essa palavra, ações, pois as palavras até têm poder, porém atos dizem mais do que palavras. Como diz muito bem o coach e escritor Paulo Vieira, tem poder quem age e mais ainda quem age na direção certa. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like. Aproveite para se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, pois eu, Pablo Eduardo, estou aqui para te ajudar a viver a sua melhor versão.